Ana, mas afinal, o que são arquétipos? Muitas pessoas me têm feito esta questão e então eu vou revelar tudinho neste vídeo o que são arquétipos e o que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso tem a ver com a nossa mente, como é que isso nos rege e até de certa forma o que isso tem a ver com o tarot e com a astrologia, hã? Então, é tudo isso que eu vou já revelar-te. Vamos lá embarcar na viagem. Este vai ser um vídeo onde eu também te vou explicar o que são arquétipos, a base científica também destes arquétipos, a forma como nos influenciam e também dar alguns exemplos práticos e tu vais realmente descobrir tudinho. Por isso fica atenta até ao final, porque todo este vídeo, tal e qual como todos aqui dentro da Quarto Crescente, têm um início, um desenrolar e às vezes lá na parte final é que está também o grande sumo. Então, bora lá embarcar na viagem dos arquétipos. Olá, cara amante do universo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Quarto Crescente. O meu nome é Ana Ameixoeiro e como te disse na introdução, este vai ser aquele vídeo onde eu te vou explicar o que é que são arquétipos. Então, vamos lá, mas antes disso vou pedir para deixar já aqui o teu like para ajudar este canal também a crescer e até partilhar este vídeo lá no final com aquelas pessoas que também têm interesses por estas temáticas. Sim, porque se tu estás aqui a assistir é porque também tens interesses nestes temas e eu também tenho todo o gosto em estar aqui a partilhar contigo. Dá-me aí esse feedback e deixa-me aí também o teu like e o teu comentário para saber que estás aí desse lado. Então vamos lá começar e eu vou já começar aqui a colocar-te de uma forma muito prática o que é isto dos arquétipos. Depois ali vou começando a entrar numa parte mais científica e lá à frente darei também uns exemplos. Quando alguém diz assim que está tudo bem com a vida, que está em paz, que está em serenidade, que está em tranquilidade, que está de bem com o mundo à sua volta, nós aqui podemos afirmar que esta pessoa, que o self desta pessoa, e eu já vou também definir o que é essa nomenclatura, está a cumprir o seu papel. Por outro lado, tu certamente já sentiste isto, tal e qual como eu também já senti, e às vezes também ainda vou a esses lugares, porque é super normal como ser humano, quando parece que está tudo fora do lugar, parece que está tudo uma grande confusão, parece que está tudo caótico, parece que o mundo está a desabar, parece que quando quer que eu olhe que não existe a ponta por onde se lhe pegue, parece que está tudo a ruir, parece que está tudo a desmoronar, parece que nem tenho confiança nos passos que vou dar a seguir, porque não me sinto segura e fico assim às vezes até de certa forma também bloqueada. Isso quer dizer, meu amor, que o self não está a cumprir o seu papel e a sua missão, ou seja, a pessoa não está a ter clareza, não está a ter essa visão clara de onde está a ser direcionada a sua própria vida. Tu certamente já vives entre estas duas situações, correto? Então, aqui para definir, antes de definir arquétipos, vou ter que definir aqui um bocadinho o que é isto do self, o que é isto dos arquétipos, o que é o instinto, o que é o inconsciente, e vou tentar de uma forma muito prática esclarecer todas essas situações. Então, o self é um princípio organizador da nossa personalidade. Então, é como se o self é como se fosse um arquétipo, mas o principal arquétipo
do inconsciente do coletivo. É tal e qual como se o self fosse um centro, tal e qual como o Sol é o centro do sistema solar, do nosso sistema, e é ele que nos dá essa clareza e essa visão e essa capacidade de viver. O self é um arquétipo o principal do inconsciente coletivo e que tem como principal função esta organização da nossa mente. Ele tem a missão de atrair e harmonizar também todos os outros arquétipos na nossa vida. Ok, então aqui já introduzi a palavra de self, de inconsciente. Vamos andando agora um bocadinho para trás. John Locke, ele foi um cientista que definiu que nós, o ser humano, quando nasce, é uma tábua rasa, ou seja, não traz nada de nada consigo, zero. É a partir do momento em que a pessoa nasce que vai começando a construir as suas próprias experiências e as suas próprias vivências. Por outro lado, Carl Gustav Jung, um grande psicanalista e da qual eu também tenho formação nessa área de psicanálise segundo Jung, uma estudiosa sim, ele veio tentar, ele veio comprovar que essa teoria não era válida e foi ele que definiu, introduziu a definição também de arquétipos. E eu vou já aqui definir o que é que ele também referiu em termos de arquétipos. Ou seja, o arquétipo era mais antigo, mas foi popularizado realmente por Carl Jung. Então, segundo ele, os arquétipos são conjuntos de imagens primordiais, e estou a citar, e já vou referenciar o livro, originadas pela repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações, armazenadas no inconsciente coletivo. São também estruturas inatas que servem de matriz para a expressão e desenvolvimento da nossa psique, um campo de energia magnética que está no coração dos complexos humanos, ok? Bem, isto parece, mana, mas que grande atrapalhada essa grande definição. Por isso é que eu vou aqui tentar descrever de uma forma diferente o que é que isto significa. E aqui ainda para referenciar o livro do qual eu extraí esta situação, chama-se Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo de Carl Jung. Houve um cientista também que trabalhou com Jung bastante de perto e que era o Newman, Eric Newman, e ele também veio aqui introduzir de uma forma ainda muito mais prática esta situação. Então vamos lá. A parte da nossa mente, nós temos uma mente, o nosso cérebro, Jung dividiu como se fosse em 3 partes. Imagina aí um iceberg e que tens aqui a parte do oceano. E ele dividiu que o que está em cima é a parte do iceberg que nós conseguimos ver. Ou seja, isso é a parte consciente e que está completamente associada às nossas rotinas, à nossa informação do dia a dia, aquilo realmente que nós temos consciência, não é? Porque se não temos consciência. Depois existe uma segunda camada que fica aqui, que é um inconsciente individual, pessoal. E aí temos acede através de nós a conteúdos pessoais,
e que, de certa forma, ou foram esquecidos ou foram reprimidos por serem inaceitáveis pela nossa mente. E depois ainda existe uma terceira camada, que é este grande oceano, que é a designação do inconsciente coletivo. E isso também é o que dá uma estrutura à nossa psique. E aí é que moram também a parte dos arquétipos, é aí que eles moram. Eles não trabalham, estas três camadas, elas não funcionam individualmente, ou seja, nós não estão seccionadas, mas elas funcionam através de uma simbiose. Nós não conseguimos ativar uma, desativar outra, estar com uma, estar com outra. Elas estão a funcionar as três de uma forma em simultâneo. Por isso é que existe aqui esta célebre frase de Jung. Eric Newman, um aluno de Jung, ele comparou os arquétipos também a órgãos. Tal como o nosso corpo humano ele é estruturado pelos órgãos, a nossa psique também é constituída por órgãos, que são estes arquétipos, que dão realmente estrutura. Tal e qual como os órgãos são importantes para a funcionalidade do corpo, os arquétipos são muito importantes para o bom funcionamento da nossa mente. E passo a citar aqui também Newman, que ele diz assim: os elementos estruturais arquetípicos da psique são órgãos psíquicos, dos quais depende o bem-estar funcional do indivíduo e que, em caso de dano, tem consequências desastrosas. Por isso, é realmente muito importante quando nós estamos a trabalhar com a psique, nós tenhamos consciência destas três dimensões e também consciência destes diferentes arquétipos, ok? Então, até aqui, fazendo agora aqui uma pausa do que foi designado até aqui, eu já te mostrei o que é que são arquétipos, palavras de inconsciente e consciente que estamos aqui a trazer até nós, e também já deu para entender que estes arquétipos são experiências e são energias vivas que nos fazem mover, que nos fazem trilhar e que têm realmente um grande poder, ok? Isto eu acho extremamente fantástico quando nós começamos a estudar o comportamento humano. Agora sim, vou passar para outra parte, que é: Ana, mas existe arquétipo e existe instinto. Estás a dizer que é o arquétipo que nos move ou é o instinto que nos move? Existem estas duas diferenças. O instinto é algo que é biológico, ou seja, é mesmo hormonal. Ou seja, temos os vários instintos que nos fazem mover e é físico, é palpável, é orgânico, é hormonal. A parte do arquétipo é algo que também nos faz mover, mas não é biológico no sentido hormonal. Os arquétipos eles são constituídos por símbolos, por imagens, por experiências, através de diferentes culturas, através de determinados lugares, através de determinadas situações e, por vezes, sim, o arquétipo consegue ser mais influenciador do que propriamente o nosso instinto. Ele tem essa grande capacidade de também ainda ser uma energia que nos faz mover e ir muito mais
além. Esta parte também está descrita no livro Jung, O Mapa da Alma, que se tu quiseres também podes pesquisar e também podes ler. E o arquétipo, ele é tão poderoso que ele se impõe realmente ao instinto, porque as imagens, as ideias, elas motivam-nos de uma maneira realmente muito forte. Porquê? Porque elas geram sentido, elas têm significado, elas têm também valor. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Este vai ser o primeiro que vou aqui falar. Geralmente, o ser humano tem um instinto de autopreservação. E vou dar aqui um exemplo até das redes sociais. Como é que nós podemos explicar que de um momento para o outro todos andemos a partilhar a nossa vida, as nossas aspirações, aquilo em que nós realmente acreditamos? É como se eu tivesse a colocar eu estou-me a colocar numa posição de vulnerabilidade, porque realmente eu posso ser criticada, eu posso ser julgada, eu posso ser ignorada, pode ninguém gostar daquilo que eu estou a partilhar, e isso também produz algumas angústias fortes. Já pensaste sobre isto? Isto também tem a ver com a parte do julgamento e da crítica, que ninguém gosta de estar submetido a isso. Mas aqui existe algo que é muito mais forte, porque nas nossas partilhas nós colocamos afeto, nós colocamos emoção, nós colocamos sentimentos na nossa ideia, numa ideia que eu também defendo, em algo que eu quero partilhar com o mundo, algo que eu posso contribuir para a evolução, é a minha opinião, é aquilo que eu acredito que vai fazer mover, eu posso deixar também a minha marca no mundo, e então eu consigo imaginar, eu consigo simbolizar e eu coloco acima de tudo este meu arquétipo que me faz mover, que é um arquétipo, o arquétipo do herói, que é aquele realmente que está sempre disposto a erguer uma bandeira, a lutar por aquilo que acredita e conseguir ir além das fronteiras que às vezes o estão a limitar. E então o arquétipo, ele é muito importante porque ele é aquilo que nos permite imaginar em vez de só reagir de acordo com o instinto. Ok? E então, acho que aqui também já conseguiste percepcionar que às vezes nós estamos a reagir instintivamente, e isso é uma parte hormonal, e depois também temos a outra parte, que é a parte arquetípica. Mas é muito difícil definir só numa imagem, numa sensação, numa palavra, o que é que quer dizer determinado arquétipo. O próprio Jung dizia que em palavras é muito difícil dar conta de algo que é uma imagem, não é? Mas a esperança, por exemplo, aqui na parte com o tarot, com a astrologia, que são imagens, que é uma linguagem também simbólica que nós conseguimos aceder, é utilizando dentro da quarta crescente, é assim que nós também trabalhamos com o tarot e com a astrologia de forma arquetípica, ela dá-nos esta capacidade também de aproximar um pouco mais da compreensão do que são realmente os arquétipos e ir em busca de algo mais. Ou seja, nesta base do inconsciente coletivo, nós já sabemos que temos os instintos e temos os arquétipos e que eles estão ao redor da nossa humanidade. E focando também ainda mais agora na parte dos arquétipos, eles são realmente uma fonte de informação antropológica, vivencialmente como um todo, sobre determinados temas, sejam eles realmente quais forem.
o arquétipo, ele pode ser formado por diferentes imagens, mas mantém ali uma base de algo essencial, porque um arquétipo ele é uma matriz, ele é a matriz de um símbolo, é a matriz de uma cultura, de uma representação. Os arquétipos eles também são intemporais, ou seja, são formas atemporais que vão ganhando, que vão acumulando também informação. E eles vão manifestar-se em diferentes culturas, até de diferentes formas, de diferentes características, conforme cada período da história da humanidade, conforme também o nosso espírito, conforme o tempo, conforme as características da sociedade, a parte da tecnologia também disponível. Então, sendo o arquétipo tendo esta funcionalidade como matriz, ele também está ligado à parte da mitologia, que traz também estes temas, tais imagens primordiais, que são realmente as primeiras, são a fonte, são a origem, são o centro e que dizem respeito realmente a todos os seres humanos. Por exemplo, quando se fala em nascimento é um arquétipo, em morte também, mãe, o arquétipo da mãe, o medo, a liberdade, a jornada, o herói, o sábio, existem temos tantos arquétipos, quantas formas, quantas as situações, quantas as personagens, basta nós usarmos também a nossa imaginação e cada arquétipo, vejam a riqueza e a substância que cada um deles tem. Toda a informação vai sendo realmente acumulada na humanidade e depois vai sendo manifestada conforme cada cultura, cada característica, cada necessidade, e então há estas polaridades que também são realmente importantes entender entre arquétipo e também até instinto. E agora até vou dar aqui outro exemplo sobre um grande arquétipo, que é um arquétipo da mãe, ok? Existem vários símbolos e imagens que derivam do arquétipo da mãe. Por exemplo, temos a mãe, temos a avó, temos a madrasta, temos a sogra, temos a deusa, temos a fada, temos a bruxa, temos aquela que salva, temos aquela que nutre. E no sentido até mais amplo daquelas que nutrem, podemos ter as universidades, podemos ter as escolas, podemos ter a igreja, seja de que forma seja, aquilo que dá geração também à vida, a origem à vida, o útero, a terra, a fonte, a profundidade. Nem que eu quisesse traduzir todas as palavras, por isso é que às vezes dizem que é assim muito ambíguo, porque tem toda esta carga, toda esta potencialidade e nunca se esgotam os símbolos nem as imagens ligados também ao arquétipo da mãe. E isto leva a outra compreensão também ainda do arquétipo segundo Jung, que é plural. Ele é plural, ele é vasto e não se consegue aceder para, assim muito diretamente. Ele vai-se realmente manifestando através de vários símbolos, através de várias imagens, porque são como se fossem recortes do verdadeiro arquétipo. E também é importante ainda aqui dizer que o arquétipo contém os seus aspectos positivos, menos positivos, o seu lado luz, o seu lado sombra, os seus lados mais sãos, o seu lado mais patológico, e eles são realmente multidimensionais, são plurais e por isso é que às vezes são também ambivalentes, porque têm estas características. Agora pega aí numa ideia geral da mãe. Geralmente para algumas pessoas pode ser a mãe de bondade, de nutrição, do cuidar, da sabedoria. Por outro lado, pode ser aquela mãe devastadora. E até estava aqui a lembrar no livro
do sagrado, do oráculo do sagrado feminino, vou passar aqui a citar esta parte da mãe, porque é um tema também muito importante. Por exemplo, a relação com a nossa mãe biológica é moldada pela nossa própria projeção para cima dela, do arquétipo da grande deusa mãe, seja pela positiva, a mãe boa, ou negativa, a mãe devoradora. Projetamos estas imagens arquetípicas sobre a nossa mãe biológica e a partir daí construímos e ativamos respostas poderosas a ela. É por isto que as crianças investem a mãe de um poder arquetípico de que ela, como ser humano, não tem o poder da grande deusa mãe. Ao longo da vida vamos tendo a oportunidade de vestir diversos arquétipos, desde o da criança divina, ou da amante, quando nos apaixonamos, ou da mãe quando damos à luz, ou da sábia quando buscamos a visão e a sabedoria da alma. Os arquétipos têm um lado luminoso e outro sombrio. Vivemos estas polaridades e os conflitos que elas provocam, consoante nos identificamos com eles por excesso ou por defeito. Por exemplo, podemos viver o arquétipo da rainha por excesso, tornando-nos tiranas e dominadoras, ou por defeito, sendo escravas impotentes. Viver o arquétipo equilibrado empodera-nos e enriquece profundamente a nossa vida. Os arquétipos do herói, da rainha, do guerreiro ou da maga são exemplos de algumas figuras que habitam no nosso imaginário desde a infância. Independentemente da família, do país, da religião e crenças, estas imagens são comuns a todos os povos. Estão presentes nos mitos, nas lendas, nos contos de fadas, constituindo a energia matricial e o verdadeiro significado das histórias que passamos de geração em geração. Contamos histórias para exteriorizar o que acontece no nosso inconsciente, para nos conhecermos melhor e aceder à nossa dimensão interna psíquica. Podemos beneficiar da sua sabedoria, transformando a nossa realidade exterior. Os arquétipos espelham os nossos padrões de relacionamentos, formas de amar, de criar os nossos sonhos e de alcançar também a plenitude. Ok? E então, vejam também aqui a importância dos arquétipos e quando falo em estudar tarô e astrologia, vem deste mundo saudável de estarmos a aceder cada vez mais a um trabalho do nosso inconsciente e também a ajudar a trabalhar a nossa mente e a aceder ao inconsciente daquela pessoa que, se fizermos consultas, também chega até nós. Por isso aqui é já uma ressalva que é preciso ter cuidado com quem é que vamos fazer também as nossas sessões e as nossas consultas, não é? Porque, por exemplo, a parte da mãe, a parte da maternidade pode ser nos contos de fadas existe sempre a rainha, a mãe, existe a bruxa, existe a fada, existe aquela que dá, existe aquela que tira, existe aquela benevolente, aquela maléfica. Estejam atentos porque todos os filmes, todas as histórias são baseadas nestas jornadas também do herói e nestes arquétipos. E isto está aplicado em tudo. Por exemplo, podes ler no livro O Homem e os Seus Símbolos, de Jung, cujos arquétipos também são estas imagens associadas à parte da emoção. E nós só podemos ter um arquétipo quando também temos em conta estas duas polaridades e estes dois aspectos. Quando a imagem é carregada de emoção, ela ganha, segundo o que Jung diz e segundo o que acabei também de referir de acordo com aquele excerto,
luminosidade, que é essa energia psíquica. Então, até aqui já ficámos a perceber que os arquétipos, eles estão envolvidos em toda a nossa história, são símbolos, são imagens, têm um poder, têm energia, e este é um grande despertar pelo fascínio do conhecimento do ser humano, daquilo que nos rege, e eles representam um reflexo também da nossa condição humana, da nossa condição universal, desde o nosso nascimento ao nosso desenvolvimento e também até à nossa própria morte. Também ainda vou acabar por citar, espero que estejas a gostar realmente deste vídeo e da importância de estudar esta parte arquetípica dentro do Tarot Sem Mistérios. Esta parte vem no módulo do sonho, do mistério, que fala realmente sobre esta parte dos arquétipos e a forma como nós precisamos também de trabalhar dentro de nós, de nos autoconhecermos e, se for para fazer sessões para outras pessoas, estarmos bem. Primeiro precisamos de ser para depois podermos estar para outras pessoas, e é isso que eu defendo e é isso que eu ensino às minhas alunas com grande profissionalismo. E se quiseres juntar-te a nós dentro dos encontros Tarot, vou deixar aqui o link, porque uma nova turma do Tarot Sem Mistério está para abrir e tu podes também vir estudar e aprender connosco. Para finalizar, vou aqui citar Deepak Chopra, que ele fala o seguinte: arquétipos são modelos de vida, imagens e ideias que orientam a direção da tua vida, ou o destino último da tua alma. Cada ser humano está sintonizado com um arquétipo. Cada pessoa é ativada para assumir ou modelar características arquetípicas. E esta pergunta é para ti. E é o que ele está aqui a dizer. O que é que eu realmente quero? Qual é o propósito da minha existência? E ele acaba por referir que, se escutares com a tua alma, o arquétipo vai te responder. E esta é a verdadeira magia dos arquétipos. E eles estão representados quer na parte da jornada do tarot, quer na parte também da existência da astrologia. Então, espero que tenhas gostado. Se tiveres alguma dúvida, alguma questão, podes colocar aqui e eu terei todo o gosto também em responder. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo.